Tempo da luz, louvado seja o nome do nosso Pai, Yahweh. Quero agradecer os meus irmãos que têm acompanhado o canal Israel Xavier Souza, uma luz na escuridão. A todos aqueles que me apoiam. E também vi um comentário de um inscrito, né? Não sei se é homem ou se é mulher, porque eu não li o nome da pessoa. Eu vi apenas a frase lá. Para a gente gravar os vídeos, né? Me dando um conselho, né? Para mim gravar os meus vídeos e não citar o nome de ninguém. Apenas para a gente gravar os meus vídeos do jeito, né? Que as pessoas que já me seguem não vão ficar. Veja bem, meus queridos irmãos. As redes sociais é um campo como se fosse de debate, né? Canais, quando a gente cria um canal, um perfil no YouTube, em qualquer plataforma, Kawaii, Instagram, Facebook, você está sujeito a um debate, você está sujeito a alguém concordar com o que você fala ou discordar do que você fala, ou seja, pergunta e resposta, né? Discordância ou concordância, tá? Cabe a você tomar a decisão se você vai responder usando o nome da pessoa ou não. Não importa. Porque se você usar o nome, a pessoa vai saber. Se você não usar o nome, ela vai saber do mesmo jeito que a mensagem é direcionada para ela. Até mesmo porque quando a gente grava um vídeo dando uma resposta para alguém, aquela pessoa que vai ver o vídeo, ele sabe que é com ele. Então, é melhor falar logo o nome direto da pessoa. Vou deixar bem claro, não quero que ninguém desacredite do que o nosso irmão está pregando. Não quero que ninguém abandone o canal dele por causa disso, não, e nem acredite no que eu estou dizendo. Não quer dizer que o que eu estou falando é a verdade absoluta. Não. Às vezes ele pode estar falando uma verdade lá que é mais absoluta do que a que eu estou falando. Eu só quero dizer aos irmãos no vídeo que a mensagem que eu recebi, ela tá toda anotada, tá aqui, ó, são muitas folhas, né? Inclusive emplastificado para não molhar, esse é o original, né? Então, eu não preciso bater cabeça com certas coisas. Por que é que eu gravo o vídeo e respondo a pessoa? Porque a minha mensagem tá escrita. Então, se a pessoa fala com Yahweh e o mensageiro que falou comigo também pertence a Yahweh, e a mensagem não se encontra, significa que tem dois mensageiros criando a confusão. Não é eu e nem o irmão que está fazendo a confusão. Nós apenas recebemos do mensageiro. Eu recebi, eu anotei. Ele recebe do dele lá e ele fala. Então, se está entrando em discordância, então são os mensageiros que estão brincando com a nossa cara, ou então um dos mensageiros não é de Yahweh. É simples assim. Um dos mensageiros pertence ao Yahweh, né? O Jeová. Porque o Jeová ele também prega, tanto é que ele tem milhões de igrejas no mundo inteiro. Então o Jeová bíblico, que é o Deus bíblico, o nosso irmão, ele tem muito profeta. Muito. Só que os profetas dele são que nem papagaio. Eles não têm nada de novidade, é só repetindo a mesma coisa por milhares de anos. Milhares e milhares e milhares de anos. É uma repetição. É uma repetição. Chega a ser cansativo. Chega a ser chato. Né? Eles abrem a boca e dizem que são profetas. Mas o que é que eles fazem? Repetir livro dos outros. Não bate com a realidade de um verdadeiro profeta. Porque um verdadeiro profeta é alguém que fala sobre algo que é novidade para a raça humana. É como se fossem as boas novas. Isso é o que qualifica um profeta. Profeta é alguém que traz uma mensagem para a raça humana. Uma mensagem que os seres humanos ainda não ouviram, nem viram e não estão acostumados. É uma mensagem que muitas das vezes vai na contramão daquilo que a pessoa já acredita. Isso é profeta.
ok? E geralmente sempre está atrelado a uma denúncia ou uma correção. Ou é para nos corrigir ou para nos denunciar. Sempre está atrelado à mesma coisa. Ou é para nos corrigir ou é para nos denunciar. Isso significa que da forma como nós estamos vivendo, não agrada o nosso Criador. Então, o profeta, ele é alguém que corrige e é alguém que denuncia. Não é alguém que puxa o teu saco, que te bajula, não. Que te promete reino, que te promete dinheiro, que te promete prosperidade, que te promete bênção, cura, transformação. Esses aí são os mentirosos de Jeová. Os mentirosos, eles prometem, porque eles são que nem político. Então, eles prometem sempre coisa boa, sempre prosperidade, sempre reino do céu, arrebatamento, transformação, cura, libertação. Esses são os mentirosos. Eles estão constantemente prometendo coisa boa. É que nem você chegar num salão de macumba e dar uma consulta e querer que o macumbeiro revele o teu futuro. Se eu vou ter um bom casamento, como é que minha vida vai ser? Eu afirmo a você, ele nunca vai te revelar que você vai quebrar o pescoço, que você vai cair de uma moto, tá? Que alguém vai te dar uma facada no meio da rua. Esquece. Ele sempre vai dizer coisas para agradar a tua cabeça, porque você não quer ouvir coisa ruim, você quer ouvir coisa boa. Você está pagando alguém para revelar coisa boa, não coisa ruim. Aí quando alguém revela algo que você não se agrada, o que é que você pensa? Esse cara está mentindo. É sempre assim. Quando você revela algo que a pessoa se incomoda, que não se agrada, ela vai dizer o que na cabeça dela? Ela não precisa abrir a boca, não. Ela vai pensar na cabeça dela, esse aí é um falso profeta, ele está mentindo. Por causa de quê? Porque ele profetizou tragédia. Ele profetizou coisa ruim. Não profetizou bênção, nem prosperidade, nem riqueza, nem emprego, nada disso. Que os mentirosos fazem todos os dias. Tem gente que está rico no YouTube. Revelam todo dia tem revelação. Todo dia. Tá? Esses aí são os mentirosos. Mas eles ganham engajamento, eles ganham até troféu do YouTube, né? Até aquela plaquinha. Pois é. Agora, um verdadeiro profeta é alguém que tem uma mensagem que traz para nos corrigir e para nos denunciar. E ao mesmo tempo é uma coisa boa, porque ele está corrigindo sua maneira de viver e não está agradando aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Então, sem mais enrolação, vamos fazer uma complementação do vídeo de ontem. Eu não queria gravar vídeos repetidos, mas eu vou repetir, né, esse vídeo para que vocês entendam que a coisa não é do jeito que nós estamos pensando. Eu vou falar aqui um pouco da história do Caim. Observa bem. Com o tempo, o Cainã e o Abiú trouxeram suas ofertas para agradar o Altíssimo Yahweh. Vale lembrar que na época, quando Yahweh construiu essa terra, ele passou um tempo dando instrução ao Adão e Eva e os outros que se encontravam fora do jardim. Tá? Então, como o Adão era o cabeça da época, era como se fosse uma espécie de Messias, ia ser o líder, o cabeça dos outros. Então o Yahweh instruiu primeiramente ele. Ele foi o principal. Ok? E os seus filhos receberiam a instrução através de seus pais. Mas como o Cainã, né, que é o Caim, cometeu algo gravíssimo e foi obrigado o próprio Ser Supremo repreender ele. Não foi um mensageiro que Yahweh enviou. Foi ele mesmo. E repreendeu o Caim. Ele não apareceu para Caim. Caim nunca viu ele. Tá? Ele mandava a sua palavra. Eles conseguiam escutar a voz do Ser Supremo em qualquer lugar que ele tivesse. Não é que Yahweh estava na terra caminhando junto com ele. Não. A voz do Altíssimo era tão aguda, tão penetrante, que de lá onde ele estava, ele alcançava o Caim na terra. Ele não aparecia para Adão e Eva todo dia, como as pessoas estão pensando na Bíblia, que ele caminhava com Adão de mão dada, não. Era a voz dele que era dirigida até Adão, a voz do Supremo alcançava o Adão na terra. Não era que ele estava ali, caminhando com Adão, do lado dele, como se fosse um companheiro, um amigo, não. Ele não estava aqui, não. Era a voz dele que era dirigida de lá do reino superior e alcançava o Adão na terra. Ele dava instrução de longe.
Ele não estava aqui na terra. Agora, o Deus da Bíblia, ele se faz presente em todo lugar, apesar de ninguém sentir, né? Os ungidos dele fala que ele está presente, né? Interessante que é só a pessoa que está falando que ele está presente, mas a igreja não sente. A igreja toda, do modo geral, não sente nada. Não sente nada. Essa é a realidade. O fato é que a maioria dos evangélicos não tem coragem de admitir que não está sentindo nada. Mas o pastor está dizendo que o Espírito Santo se faz presente essa noite e a pessoa simplesmente acredita na conversa dele. Ela não está sentindo nada, coisa nenhuma. Mas o homem lá, que é o homem de Deus, é o ungido de Deus, está dizendo que Deus está ali. Então, simplesmente, a maioria acredita porque ele está falando, não porque eles estão sentindo presença de nada ali. Quando você sente a presença de algo perto de você, você se arrupia, o teu cabelo fica em pé, igual porco-espinho. O teu corpo empola. Quando algo realmente está perto de você, você sente. Não é o outro que está falando, é você sente. O teu corpo dá sinal, tem algo errado aqui, tem algo perto de mim. Meu corpo arrupiou, meu corpo empolou. Aí tem algo, tem uma presença perto de você, de alguma coisa. Você sentiu, não é porque o outro está dizendo. Vocês estão entendendo? Isso é sentir. Agora a igreja tem mais de 1000 pessoas dentro da igreja. Aí tem um idiota lá no palco, dizendo que Deus está presente ali. Só ele está sentindo. A igreja não está sentindo nada. Vocês estão entendendo? São mentiras. Mentiras. Porque se o Espírito de Deus se fazer presente realmente em um lugar, todo mundo que estão naquele lugar tem que sentir a mesma coisa. Não é apenas uma pessoa isolada, mas todo mundo que se encontra ali tem que sentir. Na época que os apóstolos foram batizados com as línguas de fogo, não foram todos eles? Toda a casa aonde o povo se reuniu, aonde ele estava, todo mundo não sentiu? Todo mundo não ficou admirado? Como é que esses homens são hebreus e eles estão falando na nossa língua de Medo, dos persas, tá? Dos aramaicos, tá? Todo mundo percebeu que tinha algo sobrenatural. Não foi apenas os apóstolos. Todo mundo que se encontrava naquele momento percebeu, sentiu. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, parece que o Espírito Santo ele resolveu escolher algumas celebridades, né? E o resto da igreja que se dane. Apesar de todo mundo estar do mesmo lado. Então eu vou ler aqui um pouco da história do Cainã, que é o Caim. O que de fato aconteceu, porque ele matou o seu irmão. Então, quando o Ser Supremo escolheu, ele se agradou da oferta de Abiú. E isso deixou Cainã irado. Então Ialro lhe disse: por que ficou irado com o seu irmão? Veja que o pecado já está diante de ti e você deve dominá-lo. Após ele ter dito isso, ele se retirou para o alto no reino da luz. E nesse momento, Lúcifer se aproximou de Cainã, se aproximou de Caim. E secretamente incitou nele um desejo dele matar o seu irmão. Ele viu o Lúcifer? Não, ele não viu. Ele se aproximou dele e incitou nele um desejo na mente dele, no corpo dele matar. Começou a jogar seta. Ele poder desejar matar o irmão dele. Ele não viu Lúcifer. Lúcifer se aproximou dele e incitou o desejo nele de matar o próprio irmão. Mas ele não viu o Jeová. Tá? Como nós conhecemos agora, aqueles que já sabem a verdade direta da fonte, o Deus da Bíblia se aproximou de Caim e o próprio Deus incitou Caim a matar o irmão dele. Porque o Deus bíblico é Lúcifer e Lúcifer é Satanás e Satanás é o Jeová. Ele tem vários apelidos, Yahvé, Jeová Jiré, Jeová Rafá, trata-se do mesmo Lúcifer, que derrubou os anjos desde o começo do mundo. É ele o tempo todo. Ele é o Deus dessa terra. Deus com letra maiúscula. Não é com letra minúscula. Ele é o Deus dos deuses. Porque os outros deuses são demônios e também é anjo dele. Então ele é o Deus principal. É por isso que Lúcifer é o maioral.
Existem vários Lúcifer, não é apenas um, são milhares. O que é Lúcifer? É um ser de luz. A palavra Lúcifer significa criador de luz ou portador da luz. Alguém que carrega a luz. Esse é o título, Lúcifer. Não é um nome demoníaco, nada disso. Tá? Então, existem muitos Lúcifer. Agora, ele é o principal, ele é o maioral de todos os outros. Ele é o primeiro Lúcifer, que se tornou o Deus dessa terra, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quando Paulo afirma que Satanás é o Deus desse mundo, ele não está mentindo. Ele é mesmo. Ele é o Deus das congregações. Aonde ele era adorado? Nas sinagogas. Na época dos apóstolos, ele era adorado nas sinagogas judaicas. O Deus de Moisés, Lúcifer, Satanás, é a mesma pessoa. O Deus carrasco do Antigo Testamento, o Deus assassino, que o Messias disse na cara dos judeus, o vosso pai é o diabo, porque ele é homicida e assassino desde o começo, desde o princípio. Por que desde o início? Porque o primeiro que ele incitou a matar foi o Caim, a matar Abel. Quem fez isso? Deus bíblico. Ele sempre fez isso. Tá? E breve ele vai sacudir a nação brasileira. Pode esperar, tá? Ele vai fazer uma armadilha aí que a nação brasileira vai tomar na tarraqueta. Tá? Não é o Supremo, não é aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas, não é aquele que nos criou, nos deu fogo de vida, colocou os seres que se rebelou contra ele lá em cima, com maior rebeldia em corpo animal. Não é ele. É o Deus da Bíblia, é nosso irmão. É ele quem vai sacudir a nação brasileira, como ele sacudiu a Venezuela, sacudiu a Colômbia, tá? Provocou guerra com o Irã, provocou guerra com Israel, tá? E os Estados Unidos é marionete dele, tá? A nação que trabalha para o Jeová, tá? Que está o tempo todo querendo invadir o país dos outros, determinar as leis dos outros, porque os americanos, o governo americano tem essa ideologia de achar que todo mundo é subordinado ao que eles querem. Porque ele é um escravo de Lúcifer. Não é à toa que eles adoram uma coruja no Boêmio Gru. Tá? O judaísmo e os americanos é a mesma coisa. Não é à toa que Netanyahu lambe as botas do Trump. O que o Trump mandar Netanyahu fazer, ele faz. Esses judeus de agora não é os judeus da Bíblia de 2000 anos atrás, não. Esses judeus de hoje é outro tipo de judaísmo. Tá? É outro tipo de judaísmo. É um judaísmo mais moderno, né? Que acredita muito mais nas filosofias humanas do que do próprio Criador. Então o judaísmo de hoje é assim. Tá? E como o nosso governo não concorda com as maluquices do Trump, mas em contrapartida, existem pessoas no Brasil, inclusive dos bolsonaristas, que são lambisbota dos americanos. E eles estão incentivando os americanos a invadir o Brasil. Ou seja, brasileiro contra a pátria, contra a própria bandeira. É a primeira vez na história que a gente vê brasileiro contra os brasileiros. É impressionante. E o Bolsonaro fez isso. E o filho dele também. É a primeira vez na história que você vê um brasileiro contra a própria bandeira. E como o Trump é arrogante, ele é bilionário, ele não está nem aí para quem passa fome, ou quem deixa de passar, quem está vestido ou quem anda nu. Ele nunca vai passar fome, ele é bilionário, ele é arrogante. Tá? E como ele detém uma das maiores potências nucleares do mundo, ele acha que pode fazer o que ele bem quer. Tá? Então, não é difícil dele invadir o Brasil. Difícil é ele invadir e sustentar. Tá? Mais da metade dos brasileiros pensa que o exército brasileiro é que nem o Iraque, que o governo americano passou 20 anos dentro do Iraque, destruiu o Iraque inteiro, acusando Saddam Hussein que tinha armamento nuclear e nunca achou nenhuma bomba nuclear. Tá? Nunca acharam. Eles acusaram, mas nunca acharam. Aí destruiu o Iraque inteiro. Com essa desculpa.
Tentaram fazer a mesma coisa com o Irã. Acusaram o Irã que está enriquecendo o urânio, para criar míssil e bomba nuclear. Aí quebrou a cara. O Irã fez a maior bacia, a maior banheira flutuante do mundo, que é o porta-aviões americano, recuar. O Irã fez ele recuar. Aquele porta-aviões que é carregado de avião, de míssil de combate, não sei o quê, que tem 5.000 soldados, né? Ele recuou. Por que ele recuou? Porque ele sabe que os mísseis Fatah do Irã conseguem alcançar ele lá dentro do mar, lá onde ele estiver. Os mísseis do Irã conseguem alcançar aquela bacia flutuante e afundar ela. Mas por que eles fez na Venezuela? Porque a Venezuela não tinha poder militar para afundar aquela banheira. Por isso que os Estados Unidos invadiu a Venezuela e roubou o petróleo. Ele invadiu para roubar o petróleo. Como ele fez e anunciou claramente na internet que tirou vários barris de petróleo da Venezuela. O Trump fez isso. Ele anunciou claramente que ele fez isso. Aí ele quer fazer aqui no Brasil a mesma coisa. Tá? Primeiro ele criou uma situação para invadir o Brasil. Ele disse que nós temos que acabar com os traficantes do Brasil. PCC, Comando Vermelho, facção não sei de quê. Essa é a desculpa dele. Ele tá de olho nos traficantes? Não, meu irmão, ele não dá a mínima para isso. Ele tá de olho nas terras raras. O objetivo dele é roubar a riqueza brasileira. As terras raras que não tem no país dele. Então ele usa o tráfico como marcha de manobra para ter a desculpa para invadir. Só que se ele fizer isso, dessa vez ele vai se arrombar. Porque se ele entrar, ele não vai ter como sair. Sem morrer, não. Se o exército americano entrar no Brasil, não tem como ele sair. Se eles entrarem, eles vão morrer aqui. Tenho certeza. Se eles invadirem por terra, como fez Netanyahu na faixa de Gaza, eles vão morrer aqui. Agora, eles podem bombardear de lá onde eles estiverem. Lançar míssil, lançar drone, lançar foguete. Mas se eles entrar por terra, eles morrem. Eles não saem, não. Se entrar 1.000 soldados americanos, vai morrer todos eles. Se eles entrar, não tem como voltar. Eles vão morrer no Brasil. Todos eles. Tá? Então essa é a vantagem que o Brasil tem. Uma invasão por terra. Até hoje nunca houve um exército que invadiu o Brasil por terra e ganhou. É só você estudar a história do Brasil. É só você estudar a história do Brasil. O Brasil já não é um país qualquer. Todos os países que invadiu o Brasil por terra, todos eles que invadiu, perdeu. O Brasil nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. É o único país da América Latina que nunca perdeu uma guerra. Todos que tentaram invadir o nosso país, invadir por terra, voltaram com o rabo entre as pernas. E invadiu, mas não sustentou. Tá? Agora, a maioria dos brasileiros nem sabe disso. Porque as escolas não ensinam. Né? Não ensinam a história para nossas crianças. Aí o povo cresce achando que o Brasil é um país bunda mole, que qualquer um pode entrar e fazer o que quiser. Não, meu irmão. O Brasil é o único país da América Latina que nunca perdeu uma guerra. Nós nunca perdemos uma guerra. Todos que invadiu o nosso país perdeu. Todos que invadiu aqui voltaram para trás. Não ficaram aqui. Porque não é fácil invadir o Brasil e sustentar. Invadir é uma coisa. Sustentar é outra. Imagine o governo americano enviar para cá 5.000 soldados e entrar no solo brasileiro. Como é que eles vão comer? Quem é que vai sustentar eles aqui no Brasil? Eles têm que mandar medicamento, eles têm que mandar comida, eles têm que mandar tudo para manter o exército aqui do nosso lado. E aí que está o perigo. Invadir uma coisa, sustentar depois da invasão é outra. É aí que está o negócio, meu irmão. Manter 5.000 soldados comendo todo dia, comendo, bebendo e ainda guerreando. É aí que está o perigo.
Não é como você mandar armamento, como fizeram na Ucrânia. Você mandar armamento para os ucranianos se matar é uma coisa. Agora, quando você manda soldado para o campo de batalha, você tem que mandar comida para o soldado, água para ele beber, remédio para ele tomar, vacina para ele tomar. É outra lógica. Já é outro gasto. Não é mais como você mandar míssil, bomba, bala, metralhadora, drone. Isso aí é fácil. Agora, sustentar um ser humano no campo de batalha, meu amado, é diferente. É diferente. E o Brasil tem condição de sustentar o exército com sobra, porque nós somos um dos países que mais produz alimento no mundo. Então o exército brasileiro nunca vai passar fome. Agora, quem invadir o nosso país está ferrado. Não é só invadir, tem que sustentar. E aí que está o problema. É por isso que o Brasil nunca perdeu uma guerra até hoje. Tá? E a maioria dos brasileiros nem sabe disso. Então vamos à história aqui. Então o pecado estava diante dele e era para ele dominar. E Lúcifer se aproximou do Cainã e incitou nele o desejo de matar o seu irmão. E quando Cainã cedeu ao pecado, ele matou o seu irmão Abiú, que nós chamamos de Abel. Porém, após isso acontecer, o nosso pai Yahu veio até ele, aí Yahu veio até Cainã, e lhe disse: a terra que recebeu o sangue de seu irmão está agora corrompida por sua causa. Qual é a terra que ficou corrompida naquela época? Não foi todo o planeta Terra, foi o lugar aonde o Adão e Eva moravam. O jardim, aquele lugar especial. Aquele lugar, a partir do momento que recebeu o sangue de alguém, o primeiro homicídio, ficou contaminado. Por isso você será afastado de perto de seu pai e da sua mãe. Então Cainã respondeu e disse: é grande o meu pecado, que não posso mais ficar perto de meu pai. Então agora eu vagarei pela terra, e se alguém me encontrar, também me matará. Já existiam outras pessoas. Tanto é que o diálogo entre ele e o Pai, o Supremo, ele disse: mas se outro me encontrar, me matará? E essa passagem está na Bíblia. Só que as igrejas evangélicas ignoram isso. Está na Bíblia. O Caim já sabia que existia outras pessoas. Tanto é que ele estava com medo de alguém encontrar com ele e matar ele. E Yahu lhe respondeu: certamente que isso não será assim, pois quem tentar te matar será castigado 7 vezes mais do que você. Portanto, esse será divulgado sobre ti como um sinal para que ninguém possa lhe matar, pois aquele que lhe matar passará pela terra durante 7 gerações e será morto 7 vezes, isto é, será assassinado durante 7 gerações. Este será o teu sinal em sua defesa. Após ele ter ouvido estas palavras, ele se afastou de perto de seu pai e de sua mãe e passou a vagar pela terra, fora do jardim. Em sua jornada, ele conheceu uma mulher com quem teve um filho com ela, porque havia outras pessoas vivendo fora do jardim, e chamou o nome do seu filho Enoque. Com o tempo, Cainã edificou uma aldeia e deu a ela o nome de seu filho. Porém, antes de Cainã construir a sua aldeia, Adão, seu pai, e Eva, sua mãe, tiveram outro filho, a quem chamaram de Sete. E ele nasceu com a aparência, com a semelhança de seu pai, como Adão era antes deles e sua mulher serem corrompidos. Ou seja, antes o corpo dele era luminoso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem quiser compreender, que compreenda.
Estão entendendo? Então, esse foi o motivo porque o Cainã foi afastado de perto de Adão e Eva, perto de seu pai, porque ele havia corrompido a terra com o primeiro crime, o primeiro assassinato, tá? Que nós chamamos de homicídio, ok? Agora vamos explicar o motivo para complementar o vídeo que eu gravei ontem. Eu não queria repetir vídeo, né? Eu queria dar continuidade à sequência para frente. Mas como houve algumas dúvidas entre a minha mensagem e a mensagem do irmão Serafim, entre quem são os inocentes e quem não são, houve um atrito de informação, tá? Então, uma irmã fez um questionamento, um comentário, e no comentário que ela fez, né, ela disse que eu deveria se unir com o irmão Serafim para nós discutir as nossas ideias, para chegar a um acordo, porque senão o nosso ensinamento estaria sendo um ensinamento satânico. Então, as pessoas criam confusão porque quer. Porque o irmão Serafim ensina a palavra do Pai do jeito dele. E do jeito que ele ensina, ele explica. E eu ensino a palavra do Pai do meu jeito. E do jeito que eu falo, eu explico. Se existe diferença de um para o outro, quem é que se importa com isso? Eu não estou preocupado. Eu não. Agora tem irmãos que criam confusão, né? Inclusive eu já vi várias vezes o irmão Serafim se queixando que tem muita gente que entra no canal dele para dizer que ele está com Satanás. Mas como é que alguém está com Satanás e está falando de Yahweh? Está denunciando Satanás? Denunciando Yahvé, que é o Jeová? Ele está denunciando o maligno. Para alguém que está com Satanás e está denunciando o maligno, então o diabo está usando o cara para denunciar ele mesmo? É complicado. Meu irmão, quem está do lado do diabo faz pacto com o diabo. Já viu algum macumbeiro denunciar Lúcifer? Se o macumbeiro trabalha para ele? Já viu algum satanista, algum luciferiano, alguma esposa de Lúcifer, que existe mulheres aí que faz casamento com ele, né? Já viu alguma denunciando ele? Esse povo que faz pacto com ele? Não, meu irmão. Se está do lado dele, como é que vai denunciar ele? Agora a gente fala em nome do Supremo e denuncia o maligno, que é o Deus bíblico, que o povo não sabe quem ele realmente é, né? Aí aparece as pessoas dizendo é o diabo que está te usando. Mas como assim? O diabo está me usando para denunciar o próprio diabo? Essas pessoas são perturbadas da cabeça. Elas precisam tomar remédio controlado, porque não é possível você acusar alguém que está sendo usado pelo diabo, sendo que essa pessoa está denunciando o próprio diabo. Ou é você que é maluco, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Porque não tem sentido. Você já viu alguém que trabalha com preto velho denunciar o preto velho? Já viu alguém que trabalha com pombagira denunciar as pombagiras? Se alguém que trabalha com os orixá vai denunciar os orixá, alguém que trabalha com as balanças de Exu vai denunciar os Exu? Não, meu irmão. Se as pessoas trabalham com eles, porque elas gostam do que eles fazem na vida delas. Eles não vão denunciar eles. Eles não vão falar mal deles, se eles trabalham para eles. Vamos ao que interessa. Na época que Lúcifer corrompeu a primeira geração, como eu citei no vídeo ontem, então Lúcifer fez dele os seus aliados, porque eles se negaram a passar pelo corpo na terra. Ok? E sabotar o corpo de seus irmãos. E Lúcifer ordenou que eles entrassem nos corpos de homens e mulheres da época que estavam se multiplicando na terra, para que de dentro do corpo deles, eles pudessem gerar filhos de natureza perversa.
Foi assim que Satanás, junto com os seus aliados, conseguiram corromper a primeira geração. Isso na época de Noé, como a geração estava se multiplicando sobre a terra. Gênesis capítulo 6. Tá? Aí colocaram que os filhos de Deus se agradaram das filhas dos homens e vieram ter filhos com nossas mulheres. Mas a verdade é que eles não vieram ter filhos. Eles vieram incorporar os seus irmãos para fazer eles praticar o mal. Porque eles não quiseram passar pelo corpo físico da criança. Porque quem entra no corpo de um inocente, de um bebê, a mente do anjo apaga. Ele não queria passar por esse processo, mas quando o anjo entra no corpo, quando um espírito maligno entra num corpo de alguém que já está habitando um corpo, alguém que já passou pelo processo de nascimento, ele pode entrar e ele pode sair, porque aquela alma que está vivendo nesse corpo, ela já caiu no esquecimento. Então aquilo que apagou a mente dela é apenas ela. Não vai apagar a mente do outro que vai incorporar ela. Por isso que as entidades podem entrar no nosso corpo e eles podem sair. Mas se eles entrar no ventre de uma mulher que está gerando uma criança, se eles entrar, eles ficam presos. Eles não podem sair. E isso a Bíblia não explica. O corpo é uma prisão. E as entidades malignas sabem disso. Então, quando uma mulher está gerando uma criança no ventre materno, ela está gerando uma cadeia, ela está gerando uma prisão. Ela criou um corpo para prender um espírito, seja homem ou mulher. E as entidades malignas sabem disso. Eles nunca vão entrar no corpo de uma criança que está gerando. Isso não é doido, não. Eles sabem que se eles entrarem, eles ficam presos. E a mente deles apaga na hora. Porque esse é o sistema que Yahweh determinou. E Yahweh não volta atrás. O Ser Supremo tem um poder tremendo. Então ele criou o corpo humano desse jeito. Então um demônio jamais vai entrar no ventre de uma mulher. Ele não é doido, não. Se ele entrar, ele fica preso. O próprio demônio vai ser reencarnado. Então houve um grupo de seres no início que se negou. Aí depois que eles se negaram, eles entraram no corpo dos outros que já tinham nascido, que já eram adultos, que estavam se multiplicando na terra. Vale lembrar que Satã não ordenou que os demônios entrassem no corpo das crianças, não. Eles foram ordenados a incorporar os homens e as mulheres casadas, homens que já tinham as suas companheiras, para poder fazer eles praticar o mal, tá? Foi assim que aconteceu. Eles não incorporaram nenhuma criança naquele tempo. Aí Satã, ele criou uma outra versão. Ele disse que os anjos tiveram filhos. Essa é a versão mentirosa. Então, vamos à versão verdadeira. Então Yahweh disse para o Noá, que é o Noé, anuncia a este povo a minha palavra, para que eles arrependam-se de suas maldades e voltem-se para o princípio de minhas palavras, vivendo de forma simples e natural, sem praticar o mal uns contra os outros, para receberem a minha proteção. Então ele disse para o Noé, anuncia a este povo que eles retornem ao princípio de minhas palavras, que eles parem de praticar o mal um contra o outro, que eles se arrependam do que eles estão fazendo, tá? E passam a viver de forma simples e natural, como eu determinei. Ele mandou o Noé evangelizar o povo que estava praticando perversidade. Mas Yahweh não sabia que os demônios estavam incorporando as pessoas? Sabia. Mas eu já disse, ele não interfere no reino de Jeová. Ele interfere na raça humana. Ele dá a chance aos seres humanos, porque o objetivo dele é salvar os seres humanos, não é salvar o demônio. Ele quer salvar o homem.
Ele quer salvar a mulher. A palavra dele sempre vai ser dirigida ao homem e à mulher. Se conserte, arrependa-se, para com isso. Ele não vai falar para o demônio parar de praticar o mal. Ele não vai falar para o demônio se arrepender, porque os demônios são seres condenados. Então eles não precisam de arrependimento. Eles já foram condenados. De forma simples e natural, sem praticar o mal uns contra os outros, para receber a minha proteção. No entanto, se eles não quiserem se arrepender de suas maldades, eu vou desfazer todos os corpos humanos corrompidos pela maldade. Todos os corpos humanos corrompidos pela maldade. Ele não citou nenhum animal, como na Bíblia. O Deus da Bíblia matou os animais, que não tinha nada a ver com o pecado da raça humana. O ser todo-poderoso, o nosso Criador Yahweh, que transmitiu a mensagem verdadeira, ele não matou nenhum animal naquele tempo, como a Bíblia fala. Então não houve barco, não houve arca de Noé, nada disso, são mentiras. Nunca houve dilúvio, tá? Eles inventaram uma avalanche de mentira. Estão entendendo? O Ser Supremo não puniu nenhum animal. Ele puniu os seres humanos, corrompidos no pecado. E não foi todos os seres humanos. Ele deixou bem claro. Eu vou desfazer todos os corpos humanos corrompidos pela maldade. Porque Noé não era corrompido. A família de Noé não era corrompida. E ele também era ser humano. Então Noé começou a falar as palavras do nosso pai Yahweh para todos nós por mais de 100 anos, pois ele sabia que sem o arrependimento não seria possível libertar os seus irmãos dos seres malignos que habitavam os seus corpos. Apesar dele falar por tanto tempo, foram poucos os que acreditaram nele, porque a maioria das outras pessoas duvidaram de sua palavra e foram retiradas de seus corpos carnais pelo Altíssimo Yahweh. Então ele disse para Noé: reúnam-se aqueles que creram na minha palavra, e tu e eles passarão 40 dias e 40 noites afastando desse lugar. Não houve dilúvio. E Yahweh chegou até Noé. Agora reúnam-se. Isso depois de 100 anos. Depois de 100 anos que ele estava pregando ao arrependimento. O povo não se arrependia. Depois que completou os 100 anos, aí Yahweh veio até ele e disse: agora reúnam aqueles que creram na minha palavra junto contigo, e tu e eles passarão a caminhar durante 40 dias e 40 noites, se afastando desse lugar, ou seja, do lugar que Satanás havia incorporado os seus irmãos para praticar o mal. Ele não mandou Noé criar nenhum barco, como o diabo colocou na Bíblia, para enganar a trouxa. Noé caminhou de pé, caminhou 40 dias e caminhou 40 noites, se afastando daquele lugar que o Ser Supremo iria destruir. Não houve nenhum barco. A arca de Noé é uma mentira de Satanás. E o Ser Supremo não matou nenhum animal naquele tempo. Então o que de fato aconteceu? Vamos continuar. Pois eu trarei uma escuridão sobre a terra. Então Yahweh disse:
eu vou trazer uma escuridão sobre essa terra. Não é para fazer barco, nem dilúvio. Eu vou trazer uma escuridão. Não é um dilúvio. Não é uma chuva, como o diabo colocou na Bíblia. Ele disse, eu vou trazer a escuridão sobre essa terra. Agora tu cai fora daqui. Afasta-se. Porque esse lugar eu vou escurecer. Pois eu trarei uma escuridão sobre a terra, aonde estão corrompidos todos os corpos humanos, sobre o lugar aonde eles estavam corrompidos. Não era sobre todo o planeta Terra, não era sobre todo o mundo, todo o globo da Terra, não. Sobre aquele lugar que aquele povo estava vivendo, praticando mal, praticando maldade, assassinato, tá? Libertinagem, traição, tá? Sobre aquele lugar aonde eles viviam. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a nação brasileira se corrompeu. Aí o Criador resolve punir todo o Brasil. Ele não está falando da Venezuela, nem do Paraguai, nem da Colômbia, nem do Chile, nem de outros países, nem da Argentina, não. Ele está falando do Brasil. Ele vai trazer uma escuridão para a nação brasileira. Para essa terra, aonde os brasileiros moram. Ele vai punir esta nação. Ele não está falando do mundo todo. Foi assim que aconteceu na época de Noé. Porém, ele disse para Noé, porém, para ti e para os teus, sempre haverá a luz do sol. Então, para o Noé e para as pessoas que acreditou na palavra dele, sempre haveria a luz do sol, ou seja, não haveria uma escuridão para eles. Porém, para ti e para os teus, sempre haverá a luz do sol. Foi assim que Noé, que é o Noé, se afastou daquele lugar. Depois o nosso pai Iau enviou uma escuridão sobre a terra, e junto com a escuridão veio doenças, e frio, e febre, e aos poucos eles foram morrendo, um após o outro. Porém, aonde Noé e os outros que estavam com ele, sempre houve a luz do sol. Assim foram dirigidos todos os animais que também precisavam ser preservados no mesmo lugar aonde Noé e outras pessoas se encontravam. E o restante das pessoas corrompidas pela maldade morreram. Então os animais foram dirigidos até aonde o Noé se encontrava com a sua família e as outras pessoas que acreditaram na sua palavra. O Ser Supremo ordenou que os animais se dirigissem para lá, para bem longe daquele lugar que ele trazia a escuridão. E sobre a escuridão veio febre, veio frio e doença. E aos poucos eles foram morrendo e os seus espíritos e almas foram saindo do corpo, porque ele queria destruir os corpos que estavam endemoniados. Tá? Foi assim que ele erradicou a semente de Satanás naquela época. Mas ele deu uma chance para eles se arrependerem. Eles não quiseram. Eles não quiseram, não. O Noé passou mais de 100 anos repetindo a mesma coisa. Para com isso. Haverá um tempo que aquele que nos criou vai tirar vocês do corpo. Ele não é brincadeira. Ele ordenou. Para com isso, ou vocês morrerão. Entrava no ouvido e saía no outro. E se encontrava, e o restante das pessoas corrompidas pela maldade morreram, porque tudo virou uma escuridão completa, até desfazer todos os corpos
carnais, e quando os seus espíritos e almas saíram de seus corpos, foram aprisionados na terra da escuridão, um lugar inferior que existe abaixo de onde nós estamos. E esse lugar é destinado às almas e espíritos que foram rebeldes à palavra do nosso Pai Yahweh. Então existe, que os evangélicos chamam de inferno. O inferno é um outro mundo, é uma outra terra. O inferno é um outro planeta, só que um planeta mergulhado nas trevas. Lá não tem a luz do sol, lá não tem estrela. É uma outra terra criada na escuridão. E isso a Bíblia também não fala, também não explica. A Bíblia fala de um inferno, de um lago de fogo, mas ela não fala que o inferno é um outro mundo. Tá? Criado como prisão, para aprisionar as almas que são rebeldes e os espíritos que são rebeldes. A palavra do Altíssimo Yahweh. Não é a palavra de Deus, nem de Jeová, nem do Senhor Jesus, não. Esses aí não vão para o inferno, não. Eles ficam aqui mesmo, na terra, trocando de corpo. Quem adora o Deus da Bíblia não vai para o inferno, não. Fazer o que lá? Vai para lá quem discorda de Yahweh. Tá? Depois que isso aconteceu, nosso pai condenou Lúcifer. Foi aí que ele condenou Jeová. Antes o Jeová não era condenado, mas ele condenou Jeová. E quando ele criou esse mundo, ele deixou o Jeová governando. Mas não era para o Jeová interferir no governo do Ser Supremo. Como diz não era para ele interferir no sistema de corpo físico que Yahweh havia criado para salvar aqueles que desejassem voltar para Yahweh. E ele interferiu. Yahweh nunca interferiu no governo dele, mas ele interferiu naquilo que Yahweh havia determinado. Esse foi o motivo porque ele foi condenado pelo próprio Pai. Não apenas ele, mas todos os anjos que se negaram a passar pelo processo de corpo que Yahweh havia criado. Vocês estão entendendo? E quando isso aconteceu, o nosso Pai condenou Lúcifer e todos os seus aliados. Esta é a razão pela qual eles não têm corpo físico, porque para eles o direito de retornar ao reino da luz foi negado pelo Altíssimo Yahweh. Meus queridos e amados irmãos, o mensageiro do nosso Pai me visitou por várias vezes no ano de 2020, porém ele nunca aparecia, ele apenas se aproximava e transmitia as palavras do nosso Pai na minha mente, e para que eu não esquecesse, eu anotava em um caderno. Foi assim que eu consegui registrar tudo isso. Ele colocou toda essa verdade camufladamente na minha mente. O único lugar aonde Satanás e os seus aliados não conseguem apagar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem quiser compreender, que compreenda. Então esse foi o motivo pelo qual ele foi condenado, quando ele corrompeu a geração na época de Noé. Isso já era as cópias dos primeiros corpos que foram criados para os inocentes fazer o resgate dos pecadores, dos rebeldes. Estão entendendo? E pecaram contra Yahweh no reino da luz. Então os inocentes eram aqueles que entraram nos primeiros corpos humanos que Yahweh criou, das águas limpas e puras, e transformou o corpo deles em matéria, em carne. Mas quando ele morre, o corpo é dissolvido, o corpo apodrece, o corpo derrete, porque ele é líquido, porque ele é água.
quando o homem fecunda a mulher, ele é líquido. Aquilo que sai do homem é líquido. E cria outro corpo de líquido. Estão entendendo? A relação sexual, quando o homem engravida a mulher, engravida com terra, com barro, engravida com líquido. Mas o diabo disse que o corpo do homem foi criado de terra, foi criado de pó. Então era para ele injetar poeira no ventre da mulher. Era para ele injetar terra, barro, não líquido. Coloca a tua cabeça para pensar. Então vamos terminar. Quando Lúcifer, quando o Jeová, quando o Deus de Moisés, antes dele se tornar Deus Todo-Poderoso, eu estou falando do princípio, do começo. Naquela época, ele não era Deus nessa terra. Ele estava governando? Estava. Mas ele ainda não tinha sido apresentado para ninguém como Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Ele se apresentou milhares de anos depois, quando ele passou a rasteira nos judeus. Aí ele se apresentou como Deus na terra. Antes ele não era Deus de ninguém. Vocês estão entendendo? Ele vivia aqui em cima, nas nuvens. Então, quando ele foi condenado e seus aliados foram condenados pelo Altíssimo Yahweh por ter corrompido a primeira geração na época de Noé, que é o Noé, então sabendo eles que não poderiam mais retornar ao reino da luz, porque o processo para retornar ao reino da luz teria que passar pelo corpo que Yahweh havia criado. E eles, como se negaram a fazer isso e ainda incorporaram os seus irmãos, sabotaram o corpo dos outros, por causa disso eles perderam o direito até mesmo de nascer. E nunca mais voltarão ao reino do Supremo. Eles foram condenados para sempre a viver aqui. E isso irritou eles. Irritou eles. Aí o que foi que eles fizeram? E começaram a se revoltar contra nós, porque Yahweh nos deu o direito novamente de voltar ao reino da luz. Nos deu o direito novamente de voltar ao reino da luz. Como isso aconteceu? Os espíritos que morreram naquela época, eles foram presos na terra da escuridão. Espíritos em prisão. Como diz a carta do apóstolo Pedro, não é os demônios, não é Satanás que foi preso, foi os homens e as mulheres que desobedeceram o Ser Supremo naquela época, que não se arrependeram dos seus pecados, das suas maldades. Eles foram presos, espíritos em prisão. Depois de um longo tempo, quando o Noé começou a ter filhos e filhas, e os filhos de Noé também, e as pessoas que escaparam daquele tempo, do suposto dilúvio, que não sei que não houve dilúvio, quando eles começaram a se reproduzir novamente, começaram a ter filhos e filhas, aos espíritos em prisão, que era o mesmo povo que se rebelou contra o Supremo naquele tempo, começaram a sair das trevas e passar pelo corpo na terra novamente. Esta é a chance que Yahweh nos deu. Como ele nos deu outra chance de voltar para ele, para o reino da luz, como os evangélicos chamam de reino dos céus, aí o diabo se revoltou. Ou seja, mesmo depois deles ter pecado, mesmo depois deles ter morrido e ter sido aprisionado, o nosso Pai, mesmo assim, está dando outra chance para eles voltar para cima, para eles subir. Enquanto ele nos condenou. Esse foi o motivo que eles ficaram revoltados. O Deus da Bíblia odeia você, crente. Você pensa que o Deus da Bíblia que você glorifica, que você adora, gosta de você? Ele te odeia, crente. Só que você não sabe disso. Ele é revoltado contra você. E você aí dando glória, dando louvor.
Você não faz a menor ideia do que realmente aconteceu, porque ele escondeu tudo isso do livro dele. O Deus bíblico é o mesmo Lúcifer. E você que é crente não faz a menor ideia dessa realidade. Você morre louvando o teu inimigo. Você morre adorando alguém que não dá a mínima para você. Tá? Então, quando eles viram que o Ser Supremo deu a nós o direito novamente de voltar ao reino da luz, então Lúcifer e seus aliados, então o Deus bíblico e seus anjos se instalaram nas regiões celestiais desta terra aqui, com a intenção de impedir que as almas das mulheres e os espíritos dos homens, ao deixarem seus corpos, não pudessem passar por eles nas alturas e retornar ao reino da luz, porque Satanás, porque o Deus bíblico e os seus anjos diziam entre si: se nós não podemos mais voltar, eles também não poderão. Assim eles observavam nos ares quando as pessoas deixavam os seus corpos para subirem em direção ao reino da luz, como diz os crentes, para subir em direção ao reino dos céus. Aí o Jeová já estava aqui em cima esperando eles, para eles não passar por eles. Você sabia disso, crente? É óbvio. O livro que ele colocou debaixo do seu sovaco escondeu tudo isso. Mas tem uma pista na Bíblia. Por que é que ele atrapalhou o anjo Gabriel, que é o Gabriel, de descer lá de cima para falar com Daniel na terra? Ele não lutou com o anjo Gabriel durante 21 dias, porque Lúcifer estava instalado aqui em cima para não deixar a alma de ninguém passar por ele e retornar ao reino dos céus. A Bíblia escondeu tudo isso. Aí você acha, crente, que o seu pastor é ungido de Deus. E ele não sabe nada disso. Ele nunca soube. Por que que o Satanás lutou com o arcanjo Gabriel? Porque ele não queria que ele anunciasse a palavra na terra. Ele estava aqui em cima. Qual era o objetivo? Era não deixar ninguém sair da terra para entrar no reino dos céus. Ele estava aqui em cima capturando nossas almas. E a Bíblia não fala sobre isso, crente. Tá? Então, quando ele subia em direção ao reino da luz, então Satanás e seus aliados lutavam contra as pessoas para poderem capturá-las e lançá-las novamente no esquecimento, ou seja, em outro corpo, obrigando elas a começar tudo de novo, porque ele sabe que toda vez que alguém entrar no corpo para nascer, a sua mente vai apagar. Dessa forma, as pessoas não se lembravam de que já tinham sido impedidas por eles de entrar no reino da luz. Então nosso pai Yahweh, vendo que Lúcifer, vendo que o Deus bíblico, o Jeová, o Yahvé, o Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o Deus de Moisés, o Deus dos evangélicos, é ele o tempo todo. Quando nosso pai viu que esse Deus carrasco, astuto, não parava de atrapalhar os seus irmãos, foi que aconteceu? Então, quando Yahweh viu que Lúcifer e seus anjos não deixavam as pessoas passarem por ele, ele enviou o arcanjo Micaú, isto é, Micael, na língua hebraica. Na língua portuguesa, Miguel. Ele enviou o arcanjo Micaú
Em hebraico, Micael. Em português, Miguel. É o mesmo arcanjo. Por que ele tem esse monte de nome? Porque as pessoas deu para ele. O nome dele é um só. O nome verdadeiro dele é Micaú. Mas a igreja católica chama ele de Miguel. E os judeus chamam ele de Micael. Seu nome é Micaú. Então ele enviou, junto com multidões de seres celestiais, para derrubar Satanás e seus aliados do céu, dessa terra aqui, e lançá-los novamente na terra, derrubar eles do céu para a terra, porque ele estava organizado aqui em cima. Vale lembrar que na época de Noé, ele estava corrompendo as pessoas da terra, incorporando da terra. Satanás enganou o Caim da terra, e ele enganava a raça humana da terra, ele e os anjos dele. Quando ele foi condenado pelo nosso Pai, ele subiu para o céu e se organizou nas regiões celestiais do céu dessa terra. Como diz o apóstolo Paulo, principados e potestades nas regiões celestiais. Ele estava aqui em cima. Quando Paulo citou a carta de Efésio, Paulo falava dele. Aí o nosso Criador, o verdadeiro Yahweh, enviou um exército de anjos para derrubar ele outra vez. Ele caiu 2 vezes. Houve uma segunda queda. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia escondeu tudo isso. A primeira queda que o dragão derrubou as estrelas é quando aconteceu a primeira rebelião no reino do Altíssimo, quando o dragão com sua cauda derrubou os anjos. Essa foi a primeira queda, quando ele derrubou as estrelas, é os anjos. A primeira queda, que resultou na queda dele e dos anjos. A segunda queda foi quando ele já era o dono, o governante desse mundo, e quando ele corrompeu os seus irmãos, porque ele não queria passar pelo corpo, os anjos dele, e, ao mesmo tempo, não queria que os seus irmãos saíssem daqui. Esse foi o motivo que eles foram condenados. Aí ele se zangou e se instalou nas regiões celestiais do nosso mundo, para não deixar a alma de ninguém passar por eles. Porque na época que Yahweh condenou a primeira geração, que eles morreram e foram aprisionados, espíritos em prisão, como está na carta de Pedro, tá? E condenou Satanás com os anjos dele. Mesmo naquele tempo, a raça humana começou depois a sair das trevas, passando pelo corpo na terra, pelos filhos de Noé e pelo próprio Noé. A primeira geração, a segunda geração, depois de Adão e Eva, é o mesmo povo que se encontra no mundo hoje. Ganharam outra chance de voltar para Yahweh. Aí o diabo, o Deus bíblico, ele viu que o Ser Supremo deu ao povo uma outra chance, não condenou o povo, mas condenou ele se revoltou. Aí ele se instalou aqui em cima para atrapalhar os espíritos quando saísse do corpo, já que ele não podia mais entrar no corpo da família de Noé, porque Noé era digno. Então o diabo não tinha como incorporar o Noé, porque ele tinha a proteção do Ser Supremo. E isso a Bíblia não explica. Por que o diabo não conseguiu incorporar o Noé e nem a geração dele? A Bíblia não explica isso. E os ungidos de Deus, né, que são ungidos desse Deus aí, também não explica. Porque essa verdade não foi passada para eles, foi passada para mim. E sou eu que estou explicando. Tá? Essa mensagem veio para essa geração, não para quem já viveu há 2000 anos. O que eu anuncio é para a minha geração. Não para a geração de Moisés, de Jesus. Não, é para a minha geração. Eu sou um servo do Supremo Yahweh,
cujo seu nome não está no livro do diabo. É por isso que a minha palavra não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a minha palavra denuncia o Deus da Bíblia e todos os outros deuses de qualquer congregação. Porque a minha palavra é do Pai dos deuses. Tá? Agora, vocês acreditam se quiser, eu não estou preocupado. Eu não. O anjo mandou eu anunciar. Não mandou eu fazer ninguém aceitar, tem que aceitar, não sei o que. Não. Eu não. Eu não vou mandar ninguém para o inferno se não aceitar Yahweh. Eu não. Eu não tenho direito de mandar ninguém para ir para lugar nenhum. Então o que aconteceu? Yahweh enviou o arcanjo o Micael e Miguel, que é o mesmo ser, com multidões de seres celestiais, para derrubar Lúcifer e seus aliados do céu, dessa terra aqui, e lançá-los novamente na terra. Por que novamente? Porque a primeira geração, na época de Noé, ele estava na terra quando ele corrompeu ela. E ele foi lançado novamente à terra. Como você acha que ele criou Umbanda, Quimbanda e Candomblé? Para fazer as pessoas agora receberem incorporação dos Exu, dos Orixá, dos Pretos Velhos, das Pombagira. Ele criou todo tipo de religião na terra, porque ele caiu outra vez. Antes da queda dele, não tinha nenhuma religião. Antes da segunda queda. Tá? O que os apóstolos anunciaram foi algo que aconteceu desde o início da criação do mundo. A mensagem dos apóstolos, ela falava de coisas espirituais. Ele denunciava todos os deuses. Porque os deuses estão nos enganando. Os deuses recebem as nossas orações, os deuses recebem o nosso louvor, os deuses recebem a nossa reverência. Os deuses nos induz a aumentar o ministério deles, a criar as congregações deles, as sinagogas, e os deuses são nossos inimigos. O objetivo deles não é salvar nós, é nos dar outro corpo. É só isso, é nos reencarnar. Esse é o objetivo do Deus bíblico. E na época dos discípulos, eles denunciavam a todos eles. Eles diziam, abandone esses deuses. É por causa deles que vocês não conseguem sair daqui das mudanças de corpo para entrar no reino do nosso Pai, Yahweh. No reino da luz. Então as pessoas que adoram esses deuses, quando elas morrem, elas ficam com eles. Não foi eles que elas adoraram? É com eles que elas têm que ficar. E o que é que elas ganham em recompensa? Outro corpo. Estão entendendo? A Bíblia não fala sobre isso. É ao contrário. A Bíblia até escondeu a reencarnação. Ela não é boba. Escondeu de propósito. Então, portanto, houve uma segunda batalha, porque Satanás havia se organizado nas regiões celestiais deste mundo. Foi por isso que ele lutou contra o arcanjo Gabriel. Vale lembrar que o Gabriel não é um anjo, ele é um arcanjo. Outra coisa que os evangélicos cometem, chama o arcanjo Gabriel, chama o anjo Gabriel. Ele não é um anjo, ele é um arcanjo. Ele é um arcanjo que trabalha com o arcanjo Miguel. Conhecido na terra, conhecido como Gabriel, durante 21 dias, tentando impedir que ele não falasse com Daniel, que estava na terra. Curioso, eu perguntei. Então não é como Satanás? Não é como está escrito na Bíblia? Que fala apenas de uma única queda e de uma só batalha, quando na verdade houve uma segunda batalha, já aqui no nosso mundo? O anjo respondeu: agora você compreendeu. Porém, após essa segunda
queda, Lúcifer e seus aliados passaram a vagar pela terra, criando religiões. Quem cria as religiões? Satanás. Para que de dentro delas, das religiões, eles possam incorporar as pessoas. Dessa forma, eles podem atrasar a salvação delas. Esta é a razão pela qual existe tantas religiões espalhadas nesse mundo, porque eles camufladamente incentivaram a construção de todas elas, para que eles pudessem ser adorados pelos seus irmãos como deuses, no lugar do nosso Pai Yahweh. Ou seja, Satanás criou o título de Deus. Dessa forma, ninguém saberá quem ele realmente é. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem quiser compreender, e compreenda. Ele criou o título de Deus, a palavra Deus, e colocou Deus nas congregações, nas sinagogas, nas mesquitas e nas igrejas, e na macumba e no espiritismo. Deus está em todas elas. Deus é um nome que Lúcifer criou para que ele pudesse ser adorado em todas as suas congregações. Não importa se alguém é macumbeiro, ele também crê em Deus. Não importa se alguém é luciferiano, mesmo ele fazendo um pacto com Lúcifer, ele também crê em Deus. O título de Deus foi colocado em todos esses lugares. E assim, ele não precisa aparecer, ele recebe a adoração, reverência, o louvor, o respeito dos seus irmãos que ele engana em toda a terra. É ele o tempo todo, desde o começo do mundo. Tá? É por isso que ele colocou no livro dele que ele é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Nesse mundo aqui ele é mesmo. Ele não mentiu, não. Nesse mundo aqui, ele é o Deus maioral. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nessa terra que ele é. Mas saiu dessa terra que ele não é mais nada. Ele não tem mais poder nenhum. Agora aqui dentro ele controla. Infelizmente, eu concordo com ele, 100%. Aqui mesmo, nesse mundo, ele é de fato o Todo-Poderoso. O Deus de Moisés. Até a próxima.